Descobrir a sua identidade o fará agir com base em quem você é. Olá! O tema do devocional de hoje é identidade restaurada. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Salmos 138:8. Às vezes, nossa baixa autoestima nos leva a adotar uma postura aparentemente superior, como um mecanismo inconsciente de defesa que busca compensar uma sensação de inadequação interna. Esse exagero na forma como nos apresentamos é, na verdade, um grito silencioso de um vazio, uma tentativa de esconder nossa fragilidade e de provar nosso valor. Mas o que muitas vezes esquecemos é que, por trás de cada excesso, há uma carência, um sinal de que estamos distantes de reconhecer e abraçar nosso verdadeiro eu. Cada um de nós possui um propósito único desenhado por Deus, que vai além de simplesmente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Você só descobrirá seu propósito em Deus, que vai além de qualquer sonho ou aspiração pessoal. Esse propósito é muito maior do que podemos imaginar. A baixa autoestima costuma estar ligada a problemas de identidade. Quando não sabemos quem somos, acabamos nos rendendo às opiniões alheias e nossa vida passa a se reduzir a uma prisão de aparências, submetendo-nos a muitas coisas que apenas mancham ainda mais nossa verdadeira imagem. Mas saiba que, em Deus, há um caminho de restauração e cura. Quando você se reconhece como um filho de Deus, abre sua vida para um novo sentido e propósito. Suas decisões passam a ser tomadas para agradar ao Pai, não as expectativas alheias. Você entende que não precisa provar seu valor para ninguém, pois Deus o conhece profundamente. Por isso, convido você a reconhecer sua verdadeira identidade de filho, pois assim você alcançará a cura para a sua alma e viverá plenamente seu destino em Deus. Palavra-chave de hoje: identidade. Leitura bíblica, Neemias 12. Neemias 12. A lista dos sacerdotes e levitas. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro de Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Hattus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias e Gedaías. Estes homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvores os seguintes: Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantava as respostas: Baquebuquias e Uni e os seus colegas levitas. Descendentes de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote: Meraías, família, Seraías. Hananias, família, Jeremias. Sacerdote Mesulã, família, Esdras. Sacerdote Joanã, família, Amariá. Sacerdote Jonatas, Maluque. Sacerdote José,
grupo de famílias Sebanias. Sacerdote Adná, grupo de família Harim. Sacerdote Reucai, grupo de família Meraiote. Sacerdote Zacarias, grupo de família Ido. Sacerdote Mesulam, grupo de famílias Gineton. Sacerdote Zicri, grupo de família Abias. Sacerdote, não tem o nome dele aqui, grupo de família Minhamim. Sacerdote Piutai, grupo de famílias Moadias. Sacerdote Samua, grupo de família Bilga. Sacerdote Jonatas, grupo de família Semaías. Sacerdote Matenai, grupo de família Joiaribe. Sacerdote Uzi, grupo de famílias Gedaías. Sacerdote Calai, grupo de família Salai. Sacerdote Eber, grupo de família Amoque. Sacerdote Hassabias, grupo de família Hilquias. Sacerdote Netanel, grupo de família Gedaías. Registro das famílias de sacerdotes e de levitas. Foi feito um registro dos chefes de famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jaduá. Esse registro terminou quando Dário era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Os levitas foram organizados em grupos, que eram dirigidos por Hassabias, Serebias, Jesua, Binuí e Cadmiel. O coro estava dividido em 2 grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulam, Talmon, Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se juntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Betel-Gilbai, Gebá e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Rosaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Azefe. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo, no portão da fonte. Eles subiam as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha do portão das águas, no lado leste da cidade.
O outro grupo, daqueles que louvavam a Deus, saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha. E eu o segui com a metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a Muralha Larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos Peixes e pela Torre de Hananel e pela Torre do Sem, até chegarmos ao portão das Ovelhas. E a marcha terminou perto do portão do templo. Então, os dois grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Hananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os cantores, chefiados por Jezraías, cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Ainda que naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardados as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais e frutas colhidos cada ano, esses homens recolhiam nas fazendas de perto das várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas, porque eles haviam realizado as cerimônias de purificação e as outras cerimônias que Deus havia mandado. Os músicos do templo e os guardas do templo também cumpriram os seus deveres de acordo com os regulamentos feitos pelo rei Davi e pelo seu filho Salomão. Desde a época do rei Davi e de Asaf, o músico, muito tempo atrás, os músicos haviam dirigido os hinos de louvor e de agradecimento a Deus. No tempo de Zorobabel e também no de Neemias, todo o povo de Israel dava diariamente ofertas para o sustento dos músicos e dos guardas do templo. O povo dava uma oferta sagrada para os levitas e estes entregavam aos sacerdotes a sua parte. Quantas pessoas no nosso mundo hoje sofrem de baixa autoestima? Muitas e muitas e muitas pessoas. Infelizmente, o mundo tem aceitado as críticas das outras pessoas e o mundo tem aprendido a criticar mais do que elogiar. Então, hoje eu tenho uma tarefa para você, meu amigo, minha amiga, que está sempre aqui junto comigo nesse devocional. Vamos ajudar as pessoas que têm a autoestima baixa. Vamos dar um elogio sincero para elas. Vamos falar para elas que Deus é Pai de todos nós, não somente meu e seu, mas também de todos nós, de cada um de nós aqui. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.